É Série B, meu irmão. 3 jogos vão abrir hoje a 22ª rodada da Série B. E pra você ter uma noção, meu irmão, só com esses 3 jogos de hoje, a gente pode ter mudança na zona do rebaixamento, ter um novo G4 e ainda dá pra ter um novo líder. Tudo isso só hoje. Então vamos ver os 3 favoritos pros 3 jogos de hoje na Série B. Então vambora, mete marcha aí, vamos nessa. A 21ª rodada da Série B terminou ontem, a gente fez o prisma da rodada, lancei aqui no canal, vou deixar aqui em cima no card para você ver depois, né, análise detalhada dessa 21ª rodada, vê depois desse vídeo porque, meu irmão, hoje vai começar a 22ª rodada e nós temos 3 jogos, tem um pelo aqui, e nós temos 3 jogos pra gente trocar ideia, né, nesse vídeo aqui. A gente vai falar sobre Novo Horizontino e Ituano. Novo Horizontino pode virar líder e o Ituano pode respirar fundo aí nessa briga contra o rebaixamento. Tem Amazonas e Ponte, né, um confronto de meio de tabela, e a gente tem ainda Operário e Vila Nova, um confronto que vale G4, né, o Vila Nova pode entrar no G4 e pro Operário vale se recuperar na Série B. Eu me chamo Diogo Cunha, cara, esse é o Torcedorismo, canal dedicado exclusivamente ao futebol brasileiro. Então, meu irmão, se você quer saber tudo de futebol brasileiro, quer saber detalhes dos jogos, dos confrontos dos times da Série D, da Série C, da Série A, da Série B, você se inscreve aqui no canal. Inclusive hoje vai ter vídeo de Série A, hein? Vocês estão me cobrando aí vídeo de Série A, vai ter hoje aí. Vou lançar hoje vídeo de Série A, então ativa o sininho aí para receber esses vídeos. Mas vamos falar primeiro sobre Novo Horizontino e Ituano. Jogo às 19 horas, né? O Novo Horizontino, cara, tá a 11 jogos sem perder. E desses 11 jogos venceu 6, meu irmão. Mas vem de um empate na última rodada, né? Empatou com o América, empatou dentro de casa, né? Com o América, a gente sabe que esse time do Novo Horizontino não é um mandante daqueles, né? Então, com esse empate caiu para a 3ª posição. Mas hoje ainda o time pode assumir a liderança, né? Tá ali um pontinho atrás do Mirassol. Só que o empate não serve, né? O time vai precisar vencer porque tem uma vitória a menos que o Mirassol, né? Então precisa vencer porque no critério de desempate, se empatar em número de pontos, perde no número de vitórias. A gente sabe, cara, acabei de falar aqui que o Novo Horizontino não é um mandante muito bom, né? Como mandante, o time é apenas o 14º melhor da Série B. Fez 17 pontos como mandante dos 30 possíveis, né? Foram 4 vitórias em 10 jogos. É um aproveitamento ruim, tá? É bem ruim. O que tá equilibrando, né? O que tá salvando o Novo Horizontino é o seu aproveitamento como visitante. Ainda é o melhor visitante de toda a Série B. A título de comparação, né? Foram 4 vitórias em casa e 6 vitórias fora de casa, com 11 jogos. Em casa foram 10, fora de casa foram 11. O time fez 20 pontos fora de casa e 17 em casa. É o curioso caso do time que faz mais pontos fora de casa, né? Esse é o Novo Horizontino. E hoje, dentro de casa, vai precisar mandar no jogo. Não tem jeito, né? Vai pegar um time bem inferior e vai precisar propor o jogo. O Ituano, que é o adversário de hoje, né, vem crescendo na tabela. A gente sabe que o Ituano fez um péssimo primeiro turno, foi dado como praticamente rebaixado, mas vem crescendo, né? Vem de 2 vitórias seguidas. Mas a pergunta que a gente tem que responder é a seguinte: o Ituano, cara, realmente tem esse futebol para arrancar, para continuar mantendo esse nível de atuação, essas 2 vitórias que o time conseguiu? O time vai manter? Cara, na minha análise, eu acho difícil, tá? Eu acho que é difícil que o Ituano consiga manter esse ritmo até o final da Série B, né? Eu acho que essa é uma boa fase que o time tá vivendo nesse momento. É verdade que o Valentim, o Alberto Valentim, técnico do Ituano, né, trouxe um pouco mais de competitividade pro time, né? Quando ele resolveu fechar a casinha ali, né? O Ituano era um time que jogava lá, era jogo aberto, né? Era emocionante, era muitos gols no jogo do Ituano. O time atacava muito, fazia muitos gols e tomava muitos gols, né? Só que agora o Valentim fechou a casinha, tá tomando menos gols, é um time que tá se defendendo antes de atacar, né? Então o time vem de 2 vitórias seguidas, venceu o Chapecoense e venceu o Operário fora de casa na última rodada, deu um salto ali dentro da zona do rebaixamento, né? Hoje é o 17º colocado, tá na porta de saída, só que ainda são 4 pontos atrás do Botafogo, né? Então não sai da zona do rebaixamento hoje ainda, mas vencendo cola de vez, ficar um pontinho ali do Botafogo. Então é um jogo muito importante pro Ituano, que, cara, não vencia um jogo fora de casa há 1 ano. Foi vencer o último jogo aí contra o Operário, mas a gente sabe que fora de casa é um time que tem dificuldades, né? O retrospecto histórico entre esses 2 times jogando Série B. São 2 times paulistas, se enfrentaram muito no futebol paulista, mas na Série B eles se enfrentaram 5 vezes e o Novo Horizontino venceu 4, meu irmão. O Ituano venceu só 1. Nunca tivemos empate nesse confronto, né? Nesse ano eles já se enfrentaram inclusive 2 vezes, né? Uma no Paulista, o Novo Horizontino venceu por 2-0
E na Série B, o Novo Horizontino também venceu por 3-1. Pro jogo de hoje, cara, eu espero o Novo Horizontino com controle quase que total da bola. O Ituano vai tentar dar aquelas escapadas igual conseguiu fazer contra o Operário, mas pra mim o Novo Horizontino é bastante favorito. Vou dar 4 raios contra 1 raio aí do Ituano. O Novo Horizontino é bastante favorito, tá? Amazonas e Ponte Preta às 21 horas, né? O Amazonas vem crescendo, é outro time que vem crescendo demais na Série B. Vem de uma vitória com autoridade, meu irmão. Venceu o CRB com autoridade na Arena da Amazônia, foi muito bem. Foi a 27 pontos, né? Tá na 12ª posição, um pontinho atrás da Ponte Preta. Então, cara, é um confronto direto ali de meio de tabela, né? A situação do Amazonas é o seguinte, o time tá a 8 pontos, tem 8 pontos de vantagem para a zona de rebaixamento. Então, uma vitória hoje deixa o time muito tranquilo, tá? Em relação ao rebaixamento, o time daria um salto absurdo. E, cara, em relação a G4, o time tá ali a 7 pontos, né? Vencendo hoje ficaria a 4 pontos, mas o pensamento hoje do Amazonas é ter uma Série B mais tranquila possível. Então essa vitória pode dar isso ao Amazonas, que tá galgando vitória. O Amazonas é um time que tá quietinho ali, né? Tá vencendo um jogo aqui, outro jogo ali, daqui a pouco tá na 12ª posição, vencendo hoje pode subir mais ainda, vai passar a Ponte Preta. Então é um time que tem que abrir o olho. Porém, ainda não vejo o Amazonas nem perto de brigar pelo acesso, mas é um time que tá crescendo na Série B. Já a Ponte, cara, já tá bem mais tranquila, né? Tá com esses 28 pontos, 9 pontos pra zona de rebaixamento. Um time que se arrumou desde que Nelson Batista chegou. O time vence muitos jogos em casa. Dos 7 jogos em casa, venceu 6, empatou esse último. Então, se o time conseguir vencer hoje, reduz a distância pro G4, né? Zona de classificação pra Série A, para 3 pontos. É um time que tem tido dificuldades nos últimos jogos, tá? O time empatou os últimos 2 jogos e os 2 jogos com gol no finalzinho. A Ponte estava perdendo até o final e fez o golzinho no final. Conseguiu salvar a derrota, mas não foram bons jogos da Ponte Preta não, tá? Esse último jogo aí, o time foi dominado pelo Goiás. O segundo tempo foi bom da Ponte, mas na maior parte do jogo o time não foi bem. O futebol da Ponte caiu um pouco, é normal, vai oscilar. Só que o time continua mesmo nessa fase de baixa, o time continua rendendo pontos, continua somando pontos na tabela, e isso é muito importante. Só que o jogo de hoje não dá pra jogar mal, meu irmão. É um jogo chave para as pretensões da Ponte Preta, que ainda sonha a distância com esse acesso, né? Pode ser que essa vitória deixe o time próximo do G4, né? Um time que largou muito atrás, então para chegar lá tem que ter uma arrancada absurda nessa Série B. Dá para descartar a Ponte? Não dá, tá? Mas eu acho que a arrancada que a Ponte precisa fazer ainda tá longe do time conseguir. Porém, tem que começar hoje porque é um confronto direto, não pode deixar o Amazonas ultrapassar assim na tabela, né? Jogo fora de casa é sempre muito difícil, inclusive viajar para Manaus, né, para enfrentar o Amazonas é um dos lugares mais difíceis de se jogar, ainda mais que o Amazonas é um bom mandante, não é dos melhores, mas é um time que sabe jogar dentro de casa, né? O retrospecto histórico entre esses dois times aponta apenas um jogo, que foi justamente o jogo do primeiro turno aqui na Série B, e a Ponte Preta meteu um 3-0 no Amazonas, que foi ali aquele momento de luz desse início da Ponte Preta, que foi muito ruim, né, na Série B, antes do Nelson Batista chegar, mas esse foi o melhor jogo daqueles primeiros que a Ponte Preta fez, meteu um 3-0 no Amazonas, e o Amazonas foi muito mal nesse jogo, né? Para a partida de hoje, cara, a gente pode esperar uma Ponte Preta como ela tem sido com o Nelsinho, né? Tem sido um time que fora de casa tenta trazer pelo menos um ponto. Não é um time que joga o tempo todo pela vitória, fora de casa, né? Em casa a Ponte Preta tem sido outro time, né? Já o Amazonas, cara, ele tem sido um time incisivo, tem sido um time que tem marcado alto, tem marcado pressão, aquela perda e pressão do Amazonas tem sido boa, tem recuperado muitas bolas no ataque, foi assim contra o CRB, então se reencontrar esse futebol que fez contra o CRB hoje contra a Ponte Preta, é o favorito para o jogo de hoje, tá? Então são 3 raios aí para Onça, 2 raios aí para Ponte Preta. Nesse jogo de hoje eu vejo o Amazonas favorito, beleza? E o último jogo de hoje é o melhor, meu irmão, é Operário versus Vila Nova no Germano Krieger, às 21 horas, e isso aqui é briga direta pelo acesso, são 2 times que desde que a Série B começou estão brigando pelo acesso, mas são 2 times também que vêm de instabilidades nessa Série B, né? O Operário essa instabilidade do Operário tá até durando mais tempo, né? Mais longa essa instabilidade do Operário. Nos últimos 10 jogos, quando a gente pega as estatísticas,
o time só venceu 3, né? E perdeu 5. Então, assim, perdeu metade dos últimos 10 jogos. Isso é muita coisa para um time que quer brigar pelo acesso, né? E dessas 5 derrotas, 2 foram em casa. E isso é o que é mais estranho, né? Você, torcedor do Operário, você amante aí do futebol da Série B, sabe que o Operário é, historicamente no Brasil, um grande mandante, né? Ali dentro de Germano Krieger é muito difícil vencer o Operário e o time perdeu esses 2 jogos em casa, o que soa estranho pra gente, né? O time sempre foi muito forte em casa e nessas últimas 10 partidas, né? A defesa continua sendo o ponto forte. Pra gente trazer um pouco mais pra perto, né? Esse retrospecto, nos últimos 5 jogos do Operário, o time perdeu 3 e venceu só 1, tá? Só que o que eu quero apontar aqui nessa estatística é que o time tomou 4 gols em 5 jogos, então assim, não é excelente, mas é ok. 4 gols em 5 jogos, menos de 1 gol por jogo, mas só que o ataque fez só 2 gols, meu irmão. Fez só 2 gols, aí complica. Eu sei que você, torcedor do Fantasma, fica boladaço com o time inteiro, né? Não dá pra separar a defesa de ataque, até porque o ataque tem mérito também nessa defesa, o ataque pressiona muito, corre muito, volta muito pra marcar, só que na hora do ataque fazer o gol ele não tem conseguido, né? Então assim, o Operário ainda briga por acesso, tá a 5 pontinhos do G4, então esse jogo de hoje se torna muito importante, porque uma derrota hoje pode deixar o Operário a 8 pontos de distância, então assim, vai afundar de vez as chances de acesso aí do Operário, então ficaria uma distância muito grande para o time continuar sonhando com acesso, mas se vencer, meu irmão, é outro mundo, volta a carga e corta para 1 pontinho a vantagem do próprio Vila Nova e ficaria a 2 pontos do G4. Então assim, é um jogo crucial no ano para o Operário, talvez o mais importante se você for pensar que o Operário tá sonhando com acesso, né? Antes do campeonato começar, o Operário ficaria feliz em permanecer na Série B, porém, não tem jeito, tá sonhando com acesso, né? Só que pro Vila Nova também é um jogo que pode ser um marco nessa Série B, pode ser uma virada de chave aí pro Vila Nova, porque o time não vencia há 5 rodadas, também estava nessa fase ruim, como eu falei, só que venceu, meu irmão, venceu na última rodada e venceu e convenceu, jogando diante do Sport, né? Só que hoje é um jogo fora de casa, né? E aí você que acompanha o torcedorismo, você torcedor do Vila Nova principalmente sabe, né, meu irmão? Em 10 jogos como visitante, o Vila Nova venceu só 1. Só 1 em 10 e foi justamente o Amazonas, que também joga hoje, né? E perdeu 6, mano. De 10 perdeu 6. Então assim, 60% dos jogos fora de casa o Vila Nova perdeu, tá? E além desses números, né? Porque você pode falar assim, Diogo, isso são só números. O Vila Nova jogou bem em diversos jogos, teve chance de ganhar aqui, teve chance de ganhar ali, juiz roubou aqui, roubou lá. Não teve isso, cara, porque a maioria dos jogos o Vila jogou mal fora de casa, tá? A maioria dos jogos o Vila Nova jogou mal. Então assim, tem que se entender o que está acontecendo com esse time do Vila Nova, que é com o Luizinho, antes de Luizinho, é o tempo todo, tá? Que não é... Desde o ano passado o Vila Nova tem essa dificuldade de jogar fora de casa, né? Então é algo que tem que ser analisado ali. O empate hoje, tá? Se não conseguir vencer, o empate já coloca o Vila Nova de volta no G4 hoje, mas aí vai ter que secar todo mundo ali no resto da rodada, porque vencendo hoje a vitória dá uma chance muito maior do Vila Nova terminar essa rodada dentro da zona de classificação e também colado nos líderes, né? Se vencer hoje, cara, volta ao G4, fica a 1 ponto ali do Santos e do Novo Horizontino e fica a 2 pontos do Mirassol, né? Dependendo dos resultados, obviamente, dos jogos desses 3 times, né? Então é um jogo assim que pode mudar de patamar. De novo, o Vila Nova, né? Que já ficou perto de assumir a liderança naquele jogo contra o Santos. Então é um time que deixou de brigar pelo título nesse momento, mas pode retornar essa briga aí. Mas é óbvio que o Vila pensa em acesso, né? O retrospecto histórico entre esses 2 times dentro da Série B, tá? Foram 7 jogos entre eles. O Operário venceu só 1, o Vila Nova venceu 3 e tivemos ainda 3 empates, né? No primeiro turno o Vila Nova venceu aquele jogo que o Operário jogou muito bem, foi um jogo lá e cá, e o Vila Nova, meu irmão, fez um gol no fim com o Henrique Almeida, acho que foi para mais de 50 minutos, tá? Henrique Almeida que fez alguns gols assim na Série B, né? Gols aos 50 do segundo tempo, e esse foi um deles, 1-0 Vila Nova no primeiro turno. Hoje, cara, eu vejo o time do Vila Nova melhor que o time do Operário, tá? Pra mim é claro isso, que o time do Vila Nova no papel e assim, taticamente é até bem próximo, tá? Os times são próximos taticamente, mas acho que tecnicamente esse time do Vila Nova é um pouquinho melhor que o Operário. Só que, cara, a versão do Vila Nova que joga fora de casa nem se compara com a versão do Operário que joga dentro de casa. E sim, cara,
Mando de campo na Série B faz muita diferença. Então aí os números para te provar o que acontece com esse time do Vila Nova. Então assim, levando em consideração tudo que eu falei, né, que eu acho o time do Vila um pouco melhor, mas só que fora de casa é outro time. Eu vejo antes do jogo começar o Operário favorito para vencer esse jogo de hoje com 3 raios contra 2 do Vila Nova. Inclusive, se você vai nesse jogo ou a qualquer um desses outros jogos que eu falei, tradição aqui no canal. Filma a festa da sua torcida direto do estádio, posta uma foto maneira. Toda a torcida que me marcar nessa rodada eu vou repostar no meu Instagram. Eu tô para fazer um Instagram oficial do torcedorismo, tá? Mas até lá, vai aí no meu Instagram pessoal mesmo, porque eu só quero mesmo mostrar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro, beleza? Então coloca aqui embaixo os seus palpites para esse jogo de hoje, tá? Beleza? Bota aí as suas apostas pra gente trocar ideia nos comentários. Eu tô voltando a apostar, tá? Não com muita frequência, porque eu não gosto muito, gasto, sei lá, R$5, R$10, que é o que eu indico que você faça, não gaste muito dinheiro nisso, mas aqui na seção dos comentários a gente troca ideia sobre essas apostas aí, beleza? Então se inscreve aqui no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!